a mágoas e rancores. Entregue ao tempo toda ofensa. Se você já é capaz de escolher o alimento de que seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem o seu espírito. Se quando a doença chega, você recorre ao médico, busque também a Jesus nos momentos de crise interior. Tudo passa e o determinismo do espírito é a felicidade e a harmonia. Um dia, você devolverá à natureza o corpo amigo que serviu ao seu aprendizado no mundo, restando somente o que granjear na alma depositária real de nossos destinos. Mensagem maravilhosa. Aliás, todas elas são fantásticas, né? Mensagens pequenas, mas que diz muita coisa para nós. A Adriana vai fazer para nós a prece inicial. Por favor, Adriana. Boa noite a todos novamente, meus amigos. Vamos fechar os nossos olhos terrestres e abrir os nossos olhos espirituais, para a partir dessa linda mensagem que o nosso irmão Kleber nos passou agora, nos transmitiu, podermos encher o nosso espírito de conhecimento, através do estudo do nosso irmão Fabiano, que será feito essa noite. Que nosso Pai Celeste misericordioso estenda seu manto sagrado sobre todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que estão em nossos corações, e que possamos iniciar a semana cheios de fé, de caridade e cheios de vontade para podermos realizar tudo aquilo que desejamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Passamos então a palavra ao nosso irmão Fabiano, que fará o estudo da noite. Obrigado, Adriana. Boa noite a todos. Eu agradeço novamente a oportunidade de falar sobre o Espiritismo, das ciências inerentes a ele, a essa doutrina. E antes de qualquer manifestação acerca da temática, eu deixo claro que qualquer conceito manifestado por mim não me pertence. Eu não criei nada, são apenas teorias e evidências científicas e espirituais que eu sondei durante o meu estudo. O tema proposto foi o capítulo 11º do Evangelho, Instruções do Espírito, Amar ao Próximo como a si mesmo, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Mas é interessante que nós façamos uma análise antecedente ao início de todos os conceitos que serão apresentados. Amar ao próximo como a si mesmo, mas quem sou eu ou o que sou eu? O que é amar, o que é o amor e quem é o outro, quem que é esse próximo, né? Kardec já inicia organizando as ideias espirituais, dizendo que a lei de amor, que o sentimento amor sintetiza toda a doutrina espírita, todo o postulado espírita é sintetizado, e as palavras de Jesus, todo ensinamento crístico é sintetizado pela lei de amor. Isso nos leva a refletir que para que exista uma lei, ou que exista amor, a lei do amor, é necessário que haja harmonização. Lei são regras estabelecidas para que haja um equilíbrio e um padrão ético-moral para que nós possamos seguir. Então, ele já inicia falando que o amor resume, o amor de Jesus resume a doutrina espírita, sintetiza de uma maneira tão breve e tão sucinta, que nós necessitamos do progresso espiritual e moral para entender
o que é essa lei de amor, o que ela nos diz. De acordo com as ideias decorrentes que Kardec coloca no Evangelho, ele diz que esse sentimento é, por excelência, e são sentimentos que nós carregamos desde priscas eras, desde nossa criação no cosmos. Porque, em si, no que nos contém bagagem, quando nós fomos criados, nós fomos colocados, vamos dizer assim, o que se chama de instinto. Instinto, de acordo com Freud, o pai da psicanálise, ele divide os instintos em dois fragmentos. O instinto animal e o instinto humano. O instinto animal, que são comportamentos ligados à sobrevivência, à necessidade de sobrevida a algum estímulo externo provocado por uma ameaça ou por algum outro fator que coloque em risco a vida daquele ser ou de algum ser inerente à família que eles compõem. É um sistema automático e praticamente incontrolável. Os instintos humanos são instintos, são comportamentos que basicamente são inatos a nós, ou seja, nós nascemos com alguns instintos, ou nós podemos aprender a se comportar de maneira instintiva, né? E também essa questão de instinto é algo que nós podemos avaliar de uma maneira que, na psicologia, é uma falta de racionalidade para algum tipo de questão. O animal, por exemplo, ele tem instinto, mas não deixa de ser inteligente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. Mesmo os ignorantes, os seres mais ignorantes, possuem algum tipo de instinto, que é uma fonte, uma fonte na qual Jesus, o Criador, por meio dos ensinamentos de Jesus, colocou em todos os seres que existem, pois em tudo há inteligência. Se nós analisarmos o nosso passado antropossócio-psicológico e voltarmos lá no Homem das Cavernas, desde o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e, por fim, o Homo sapiens, nós percebemos o quão rude, desde das primeiras aparições e manifestações hominídeas, eles eram muito rudes, muito robustos, até mesmo a espessura dos órgãos internos eram muito mais espessas, o tipo de comportamento, o tipo de relação eram rudes. Isso demonstra que agiam por instinto, agiam automaticamente. E, com o passar dos milhões de anos, foram angariando racionalidade com as novas áreas cerebrais que foram surgindo, com as reencarnações e o sentimento a partir dessa racionalidade. De acordo com a física quântica, Amit Goswami explica que aqui o Kardec coloca que é um progresso, na sua origem, que o homem tem instintos, mas quanto mais elevado for o espírito, ele tem sentimentos. Sentimentos são sensações, mas quando são sensações instruídas, é um leve tônus que dá a sensação de amor. De acordo com o Amit Goswami e a física quântica, ele explica que, ao relacionar com alguém, não relacionamento sexual ou qualquer tipo de intimidade em si, mas o relacionamento interpessoal, que também se adere ao relacionamento sexual, é uma comunicação local, ou seja, nós conseguimos captar, é como se fosse um estado de espírito do outro. Isso é um relacionamento local. Quando algum parente está de mau humor ou de bom humor, nós captamos imediatamente mas, no entanto, embora seja possível, nós não podemos fazer uma mistura de conceitos, porque nós possuímos um cérebro, os chamados neurônios de espelhos, que copiam praticamente esses comportamentos dos seres que nós convivemos. Principalmente, há uma tendência de comportamentos negativos. E ele vem nos explicar que esse tipo de relacionamento, que é local, a consciência no corpo, ele se dá aos campos litúrgicos ou morfogenéticos, chamado assim pelo biólogo
Rupert. Ele diz que esses campos morfogenéticos são áreas cerebrais ativas que conseguem captar e existindo assim, de acordo com uma lei de sincronicidade que une os seres. São uniões de pensamentos. Então, por isso que ele diz que as espécies de pássaros conseguem voar numa distância muito longa, em perfeita divisão em distância e todos em sincronia. Assim como há uma manada de búfalos, por exemplo, ele citou esse exemplo nos vídeos que eu assisti, nas palestras, que consegue fazer a transmigração de um local para outro em perfeita harmonia. Esse relacionamento são relacionamentos locais. No entanto, não há nenhuma energia, a energia da radiação, a energia potencial, por exemplo, de combustão, que se iguale à energia vital. A energia vital é não física, ou seja, não local. É uma energia espiritual, é uma energia quântica, que, de acordo com a física quântica, ela tem uma função de sentimento, porque ela está relacionada a cada função orgânica dos órgãos. Cada órgão é capaz de captar uma espécie de energia e, assim, transformar, exteriorizar essa energia captada pelo cérebro em algum tipo de sentimento ou reação. Se nós estamos muito ansiosos por algum acontecimento, eventualmente nós teremos uma disfunção digestiva, uma sudorese, uma taquicardia, e entre outros sintomas físicos que podemos ter de acordo com essa captação. Então, a energia vital é relacionada com a captação dessa energia quântica externa. Se nós analisarmos o coração ele é capaz de distinguir o desaparecimento da distinção entre o eu e o não eu. Quem sou eu, o sentimento que eu tenho, e quem é o outro, o sentimento que ele tem. Então, o coração é como se ele possuísse uma espécie de cérebro no coração. Então, o amor não é irracional, ele é apenas não racional. Existe uma diferença extrema nisso. Ele não é irracional, ele é apenas não racional. Quando se analisa os nossos comportamentos, nós tentamos ser, principalmente na manifestação masculina, a pessoas que são extremamente racionais, ou pelo menos tentam ser. Se esquecem de ouvir a voz do coração, como há ditados populares e toda uma corrente filosófica, né? Então, o coração é essa relação de causa entre os campos não físicos, que é a energia vital, a energia quântica, ou no espiritismo, como Kardec organizou o fluido vital, e o sentimento no corpo do eu, facilmente controlado pela glândula timo cerebral, que distingue esse eu do não eu. O coração reconhece a cognição por esse cérebro que reage no nosso organismo, no sistema imunológico. Então, esse sentimento de amor, o amor, né, é esse sentimento, é esse fogo, como está no Evangelho, esse sol interior que nós todos possuímos, muito embora muitos não conseguem exteriorizar. Kardec também diz que a lei de amor é uma substituição da personalidade. Persona, de acordo com a psicologia, é aquilo que eu aparento ser. Por exemplo, uma pergunta para todos. Todos têm certeza que eu existo, que eu sou o Fabiano, certo? É errado. Porque, de acordo com certas leis físicas, o que vocês estão vendo são alguns fótons que são irradiados, que são emanados por essa lâmpada, que reagem com os meus elétrons corporais e aparenta esse Fabiano, esse ser que vos fala. Mas, na verdade, ninguém sabe se eu existo de fato. Eu não estou ficando louco, isso são leis físicas. O que eu quero dizer com isso é que a persona, quando existe essa lei, esse amor de fato no ser, a persona ela fica em isolamento. E existe uma fusão dos seres, que é a individuação espiritual, que é onde não se distingue fulano de ciclano por qualidades ou defeitos, e sendo que ama-se indistintamente. Como tantos vultos da humanidade fizeram. Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, amavam indistintamente. Eles não possuíam, eles não colocavam a persona primeiramente nas relações.
Eles colocavam o amor, esse sentimento, esse fogo que existe em nós. Então, Kardec coloca, quando Jesus falou pela primeira vez a palavra amor, a terra estremeceu, os seres estremeceram, porque Jesus é a mais perfeita lei, a mais perfeita harmonização de sentimentos, psicológico, biológico, como ele esteve aqui entre nós, que existe para nós como referência, e é a maior referência para nós, nosso modelo e guia. Né? Ele possui todas essas qualidades e tantas outras que talvez nós nem conheçamos. E diz também, na sequência do estudo, que há uma segunda palavra importante, né, que faz parte, que é parte integrante dessa lei de amor, a palavra chamada reencarnação, que tantas correntes religiosas no Oriente já admitem, e tantas outras crenças, a lei da reencarnação. Psicologicamente e parapsicologicamente, essas ciências dizem que a reencarnação são memórias quânticas que nós possuímos. A consciência está numa não localidade, não está no corpo nem no cérebro. No cérebro está no mundo espiritual, como nós falamos. Então, a palavra reencarnação, ela triunfa a morte, nos possibilitando o acesso ao patrimônio intelectual e tudo aquilo que nós conseguimos angariar durante os séculos de existência, ou os milênios de existência. A reencarnação, ela é uma conquista do ser. A reencarnação, ela possibilita a conquista do ser. Que é a maior conquista que nós podemos ter, a conquista do eu próprio. Sem a análise do ego, sem permitir que isso faça parte integrante de nós. Embora faça, mas quanto mais evoluído é o espírito, maior a tendência de não deixar com que esses sentimentos aflorem. E segue Kardec falando que é necessário que nós resgatemos o espírito da matéria. É o processo de autoconhecimento, é o processo de autoconsciência. Autoconhecimento, quando nós passamos a analisar tudo aquilo que foi feito durante o dia, ou durante a semana, durante o mês ou o ano, tendo consciência da consciência de que se necessita fazer. Ou seja, para se ter autoconhecimento, eu preciso analisar profundamente as áreas mais recônditas, no imo do meu ser, do nosso ser espiritual, que nem sempre é fácil. Divaldo mesmo diz que provavelmente há existências dele que nem ele sabe, de fato. Então, é profundo, exige muita reflexão, muita maturidade, muito conhecimento acerca para que haja essa manifestação e esse autoconhecimento da autoconsciência, do ser espiritual que nós somos. Né? Então, quando eu falei do instinto, é como se nós estivéssemos, quanto mais agirmos instintivamente, mais próximos ao ponto de partida nós estamos. Não da meta, mas do ponto de partida. Mais rudes e robustos nós seremos, embora já tenhamos alcançado uma trajetória maior de quando nós fomos criados. E aí, quando nós falamos de reencarnação, naturalmente, falamos da lei de amor, de reencarnação, de todas essas teorias, essas ciências, né? Há seres que, analogamente à ciência da psicologia, são totalmente aversos a esse tipo de sentimento para com todos os irmãos indistintamente. Ou seja, mesmo que eles amem alguém do ciclo de convivência da família ou do ciclo de amizade fora da família, mas é limitado. Esses indivíduos não conseguem fazer com que esse sentimento se esparja para outros indivíduos. Essas pessoas têm dificuldade em compartilhar sentimentos. Mesmo assim, tendo essa dificuldade, esse conflito psicológico, eles dispensam amor, eles canalizam esse sentimento
para alguém ou para algo. Mas eles são chamados de misantropos. Misantropia é quando um indivíduo, quando um ser, uma pessoa, ela sente aversão à humanidade, a um grupo de pessoas, a um conjunto de seres e se resguarda. Ele começa a viver um sentimento, uma vida num círculo que ele próprio criou. Isso é chamado, são pessoas misantropas, ou misantropia, que é um fenômeno de aversão à humanidade. São aí, a partir dessa análise, quando esses sentimentos se afloram no ser, nós podemos dizer que aí já está a manifestação egoísta. Como o amor é a essência divina, o egoísmo é o lado antagônico a toda essa questão harmônica e de equilíbrio das leis universais. O egoísmo é um germe que se desenvolve, o germe é um estado primitivo, incipiente de algo ou alguém. É quando é criado alguma coisa. Então, o indivíduo que já começa a ter essas manifestações de afastamento, de aversão à humanidade, ao ser humano, à raça humana, e vive nesse círculo vicioso, esse ciclo e círculo vicioso, aí já está algumas garras de egoísmo no ser. Muito embora talvez ele nem tenha conhecimento sobre isso, mas aí já está a manifestação egoística. Porque para algumas pessoas, esse sentimento é normal. Saber que o outro é um espírito, é uma pessoa semelhante a mim, é um irmão, de acordo com o projeto da criação divina, naturalmente ele repele a lei da reencarnação. Naturalmente. Porque a lei de reencarnação é uma consequência de ir e vir ao corpo que nos possibilita vivenciar e experienciar várias questões, tanto externas quanto internas, e acompanhados ou não, de pessoas, de seres ou não. Esses indivíduos não conseguem estabelecer essas relações. Então, imaginar que voltará para viver numa humanidade que ele tem aversão é praticamente impossível para eles. Né? E, principalmente, quando se fala que a reencarnação ela pode ser evidenciada e provada. Por exemplo, na Faculdade de Virgínia, existem os casos sugestivos de reencarnação que foi preconizado o precursor foi o Ian Stevenson, no século passado. Ele escreveu um livro puramente científico destinado aos 20 casos sugestivos de reencarnação. Hoje são mais de 2.000 casos. Existem também os estudos de papiloscopia que comprovam a reencarnação pelos pontos digitais. Existe também um estudo neurocientífico identificando crianças entre 1 a 2, 3 anos com marcas psicológicas e marcas físicas de outras pessoas que viveram em época na qual eles descrevem. Então, todas essas evidências que poderiam ser apresentadas para essas pessoas são naturalmente rechaçadas pelo egoísmo de se autocompartilhar, de compartilhar aquilo que eu tenho, de dividir, de viver o amor pela fraternidade com todos aqueles que se assemelham a nós. Isso, naturalmente, não é atributo de um ser. O egoísmo ele pode se irradiar tanto no ser, quanto no ciclo familiar, quanto no ciclo de casta, como diz aqui no Evangelho, que são os ciclos de amizade, tanto como o egoísmo nacional. Nações fechadas, nações que não possibilitam diálogo, e tantos outros fenômenos que nós estão latentes ultimamente, que nós acompanhamos pelas mídias sociais, que são enraizados pelo egoísmo, essa chaga da humanidade, esse sentimento antagônico à caridade. Porque nós somos todos semelhantes e nós somos todos frutos dessa fonte criadora. Nos mundos superiores, não existe esse sentimento de individualidade, não de individuação, individualidade, de egoísmo, de repulsa ao outro. É o amor mútuo que reina, é o amor para com todos os seres que
predomina nesses mundos e só podem fazer parte desses mundos aqueles seres, isso é sincronicidade, isso é uma lei física de afinidade, aqueles que já possuímos uma inteligência emocional para domar os instintos, para domar esse ímpeto de egoísmo que nós temos. Nos mundos superiores, naturalmente, isso já foi abandonado pelas sucessivas reencarnações que naturalmente acontecem. E se nós pararmos para analisar os efeitos que o amor causa, que amar causa ao nosso organismo, nós naturalmente perceberemos que o amor é um sentimento que nos dá uma sensação de felicidade. Estudos na Universidade de Harvard apresentam que 2 físicos famosos apresentaram um estudo feito com pessoas que são abertas a relacionamento intrapessoal, eu digo de fraternidade, são pessoas que não guardam rancor, são pessoas que partilham o ser e coisas que possuem, que sabem dividir, e a partir disso, nosso cérebro é capaz de produzir substâncias chamadas neuropeptídeos, que nos dão a beleza física, uma sensação de felicidade, de paz, porque são substâncias hábeis para a nossa comunicação correta, para os nossos comportamentos corretos. E isso tudo, além dessa manifestação cerebral, existe também a descarga de adrenalina nas glândulas suprarrenais, que nos dá essa beleza. Divaldo mantém a jovialidade aparente porque ele diz que ser espírita e viver esse amor como ele vive, possibilitando tantas pessoas saírem da miséria e terem uma vida digna, isso dá a ele, o corpo produz substâncias que ele mantém a aparente jovialidade. E então, amar, de fato, só traz benefícios porque é uma lei universal e imutável da qual nós faremos parte integralmente. Se nós analisarmos essas questões do Evangelho, ditas por Lázaro, aqui Fénelon, que o João Evangelista, todos eles dizem, amai-vos uns aos outros, a menos até doer. Mas não é um amor teórico, não é um amor. É muito fácil falar eu te amo para uma namorada, para uma esposa, para um irmão, mas isso é tão superficial, porque o amor, de fato, não é aquele amor dito, mas é aquele amor praticado. É o amor que eu consigo transmitir por comportamentos, os sentimentos captados pelo coração e exteriorizados fisicamente. Então, para que nós alcancemos esse amor íntegro e esse amor puro, é necessário qualidades como ser leal, ser probo, ser consciencioso, sermos íntegros, idôneos, sermos pessoas que temos qualidades intelecto-morais para habitar mundos melhores, para habitar até mesmo no planeta em que vivemos, para que contribuamos para a harmonização da humanidade. E a partir disso, de todas essas falas desses indivíduos aqui no Evangelho, que sintetizam uma ciência profunda, que é a ciência espiritual, se nós analisarmos, como eu disse, o antagonismo da caridade, que é o egoísmo, nós perceberemos que ele vem acompanhado de um sentimento maquiavélico. Na psicologia, é uma tríade negra da personalidade. Existe um estudo feito na Universidade de Pécs, na Hungria, que eles conseguiram captar indivíduos que têm alto nível de egoísmo e os colocaram numa espécie de jogo no qual eles teriam que contribuir e dividir aquilo que era ganho. No final do jogo, as pessoas com alto nível de egoísmo eles possuíam uma quantia muito maior, lá era um dinheiro simbólico nesse jogo, porque eles não conseguiam dividir. Eles conseguiram captar, através de tomografias e ressonâncias, as áreas cerebrais quando eles percebiam
que chegou a vez de dividir. Chegou a hora deles compartilharem aquilo que eles já conseguiram angariar, já conseguiram conquistar. Naturalmente, eram rechaçados. O corpo criava mecanismos de fuga, o cérebro atuava em regiões específicas, uma aceleração absurda, que exteriorizava psicologicamente eles alijavam os outros indivíduos que precisavam desse compartilhamento. Vejam que é uma questão física, espiritual, mas com manifestações absolutamente fisiológicas. Então, é necessário que nós analisemos esses fatos na sua complexidade total, porque o egoísmo é filho do orgulho, fonte de todas as misérias. Quando nós analisamos a humanidade que nós fazemos parte, fica aqui uma questão em aberto para reflexão de cada um. Será mesmo que nós vivemos o amor que Jesus nos pregou? Será mesmo que nós realmente somos dignos da doutrina que nós abraçamos? É uma questão para cada um refletir intimamente. Não há necessidade de exteriorizar a resposta. Porque por exemplo, Darwin, quando veio aqui e fez sua rota no Brasil, ele escreveu no seu diário de bordo, quando terminada toda a sua trajetória, ele escreveu da seguinte forma: hoje estou deixando o Brasil, graças a Deus. Porque ele disse que nas localidades, nas cidades do Rio de Janeiro e Recife, onde ele residiu por algum tempo, ele falava que as pessoas, homens e mulheres, à época, que era um país escravocrata, eles tinham uma espécie de pregos que, para ferir aquelas pessoas que faziam parte de todo aquele sistema de civilização antigamente, porque eles agiam erroneamente. Um menino foi espancado quase até a morte porque ele serviu um copo de água que não estava totalmente limpo. Isso tudo Darwin escreveu, deixou escrito. Então, e aos domingos iam, àquela época, homens e mulheres que às igrejas, aos templos religiosos, enfim, qualquer ambiente para louvar a Deus, e diziam que amavam Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que hipocrisia. Vejam a tamanha hipocrisia. Certamente, se ele tivesse a possibilidade de percorrer o Brasil hoje, provavelmente ele diria: estou deixando o Brasil novamente, graças a Deus. Uma sociedade cuja classe média leva seus filhos à escola, ao balé, ao curso de inglês e a todas aquelas atividades, e no meio do caminho se deparam com crianças que, lavando o retrovisor do carro, fazendo malabarismo no sinal, cujos quais são apenas uma paisagem. Será mesmo que as misérias terrenas já foram extintas? Será mesmo que o amor de Jesus Cristo, que Jesus pregou, que Jesus vivenciou, já está implantado aqui? Em nós, na família, nos amigos, em todo o nosso ciclo de convivência? Dos seres que existem, uma planta, um animal, qualquer coisa, qualquer manifestação de vida que exista? Ou será que ainda nós temos um orgulho tremendo que é fonte dessas misérias? É a negação da caridade. É o antagonismo da caridade. É a chaga da imoralidade. Será mesmo que nós já possuímos esse amor puro, a capacidade de não julgar o outro com antecedência, nem por decorrência de algum fato, a capacidade de perdoar, a habilidade de lidar com pessoas que são diferentes de nós, de aceitar a discordância ou a concordância em algo, algum ponto, sem manifestar nenhuma espécie de revolta, sem nenhuma espécie de violência? Fica em aberto para análise pessoal de cada um.
Então, se eu falasse de egoísmo de uma maneira científica, de uma maneira crística, Augusto Cury, que é um cientista, um psiquiatra brasileiro, estudou a personalidade e os comportamentos de Jesus por 20 anos. Tem outros livros estrangeiros, o Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse do Augusto Cury, que é um livro extraordinário. Durante 20 anos ele estudou os comportamentos de Jesus e ele diz categoricamente que Jesus, ele como cientista, Jesus não possuía e não possui nenhum tipo de sentimento negativista. Jesus, ele é criador de uma teoria chamada, é uma teoria que ele diz que nós temos, humanos, em grande maioria, são janelas killer, janelas psicológicas, janelas killer, do inglês assassino. Isso quer dizer que nós possuímos uma tendência a negar tudo aquilo que nos fazem de mal. Se alguém me agride, se alguém me insulta, naturalmente eu vou reagir dessa forma, porque nós possuímos, em grande maioria, essas janelas killer. Jesus não as possuía porque era um ser de magnitude espiritual que nós não conseguimos ainda entender, e todas aquelas manifestações contrárias a seus postulados, ele reagia de uma maneira pacífica, esperançosa, uma maneira de perdoar aquele insulto, aquela injúria que fora causada. Ele não se preocupava em conversar com nenhuma espécie de molde, né, que hoje nós podemos falar de a sociedade molda o indivíduo por alguma atitude ou por alguma fala, da maneira que se veste. Ele, à época, conversava com as pessoas sem a preocupação de ser taxado disso ou daquilo. Porque Jesus transpassou essa barreira, ele superou os instintos e consegue amar de uma maneira divina. Jesus, então, é o modelo máximo que nós podemos seguir, porque é o amor puro. Ele é a lei de amor. São leis imutáveis, leis universais, que regem tudo e a todos, os astros, os seres, e que nós estamos fadados a ela. Então, eu gostaria de encerrar essa palestra, essa contribuição, com uma análise feita pelo Dr. Enéas Carneiro, o famoso Enéas Carneiro, pelo qual eu tenho uma admiração profunda. Ele diz que cada cromossomo nosso possui cerca de 5 bilhões de nucleotídeos. Os nucleotídeos possuem a base nitrogenada, um radical fosfato e um açúcar, adenina, citosina, guanina e timina, que são unidades de informação. Se nós multiplicarmos esses 5 bilhões de nucleotídeos por essas 4 unidades de informação, nós teríamos cerca de 20 bilhões de bits, unidades de informação. É possível mensurar que qualquer letra, basicamente qualquer letra do alfabeto, possui cerca de 6 bits. Se nós dividirmos esses 20 bilhões de bits por 6 bits de cada letra, nós possuiríamos 3 bilhões de letras. Uma palavra, nos alfabetos que nós conhecemos, português, castelhano, tem cerca de 6 letras, aproximadamente, em média. Se nós dividirmos 3 bilhões de letras por 6 letras, ou seja, transformar em palavras, nós teríamos aproximadamente cerca de 500 milhões de palavras. Um livro médio, geralmente, em cada página, tem cerca de 300 palavras. Se nós dividirmos esses 500 milhões por 300 palavras, em média, nós teríamos cerca, arredondando, de 2 milhões de páginas. E se nós dividirmos essas páginas de um livro médio, que são geralmente 500 páginas em média, por esses 2 milhões de páginas, nós teríamos 4.000 livros escritos em um cromossomo nosso.
O que eu quero dizer com isso tudo é que é assim que a célula do olho sabe como agir, o coração sabe na hora que tem que bater, o fígado está tudo programado, está tudo dentro da lei de amor estabelecida pelo projeto do Criador. Nós somos todos semelhantes, queiramos ou não, negros, brancos, ateus, pessoas de qualquer área do globo terrestre, nós somos todos semelhantes. A matéria que o indivíduo é feita, uma pessoa que não faz parte do meu núcleo familiar, por exemplo, não é consanguínea, é idêntica à matéria da qual eu possuo. Nós somos todos iguais. Nós somos semelhantes, queiramos ou não. Isso faz parte da lei de amor, da lei de criação, cabendo a nós, espíritas principalmente, porque possuímos a possibilidade dessa análise tão profunda que fazemos, extinguir o egoísmo através da criação, da ponte que os pais fazem na criação dos filhos, com essa possibilidade de levar as crianças, aqueles que somos espíritas, ao centro, ao conhecimento e, principalmente, à educação moral. Porque ela é basilar à vida, ela quem gerará uma humanidade melhor, e através dessa humanidade melhor, nós conseguiremos agir de uma maneira mais amorosa, de uma maneira pacífica, entrando assim, de fato, nas leis universais, que são as leis de amor. Como disse Divaldo, que o amor é a alma da vida. E terminando com a frase de Chico Xavier, que amar, ele disse que amemos, porque isso nos faz bem, não por esperar algo em troca, nem sequer mesmo a inteligência do outro, mas é um amor que liberta, é um amor que não sufoca, é um amor que é esse fogo ardente que possuímos e que deveríamos destinar com os mais nobres sentimentos que possuímos. Então, eu agradeço a oportunidade, a possibilidade também de falar sobre esse assunto, poder associar toda essa ciência que é condizente intimamente com a doutrina espírita e todo o seu conhecimento e toda a sua abrangência, e que nós possamos agir de forma coerente com as leis universais, que são as leis de amor. Obrigado a todos que me ouviram e tenham todos uma boa noite. Fabiano, você faz a prece para nós, tá? Faz favor. Nós possamos, então, ao término dessa palestra, agradecer a Deus, essa fonte misericordiosa de amor, essa consciência criadora, a possibilidade e a permanência durante toda a palestra, abordando as temáticas mais importantes para as leis universais que serão parte íntima de nossos comportamentos na decorrência da existência e nas futuras reencarnações que nós possivelmente faremos. Agradecemos a oportunidade de orar por aqueles que necessitam, de sermos capazes de extinguir, o mínimo que seja, o egoísmo dos corações, esclarecer aqueles que não possuem conhecimento, apenas que estão adormecidos nessa chama do egoísmo e do orgulho, proporcionando a eles essa fonte e essa ponte de amor, e essa ponte, essa estrada que leva a Jesus e a Deus, que são toda sabedoria e toda amorosidade e misericórdia. Agradecemos a Jesus por essa noite, que possamos fazer parte e agir, colocar em prática, principalmente, tudo aquilo que foi falado e tudo aquilo que nós possuímos de bom. Agradecemos a Deus, então, pela capacidade que todos temos de orar, de agir e de amar.
assim seja. Parabéns, tá, Fabiano? Muito obrigado. Foi ótimo estudo. Eu que agradeço. Muito Eu bom. que agradece. Muito bom. Valeu, Fabiano. Flávio. Um abraço para vocês. Domingo que vem, quem vai fazer o estudo é a Silvia, tá? E na sexta, Ela vai fazer a última parte deste mesmo capítulo 11. Tá bem? Tudo bem. É a Silvia Oliveira, não é a Silvia Regina, não. Boa noite. boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Fiquem com Deus, noite. tenham bons sonhos, tá? Que Jesus abençoe o sono de cada um. Boa noite a todos, meus Boa noite a amigos. todos. Boa semana. Adriana, boa noite. Boa noite. Você também, Kleber. De Pra todo você Boa noite a também. todos, viu? Tudo de bom. Tchau. Tchau, Dudinha. Beijo para você também. Tchau. Vou fechar aqui.